Muito boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs, companheiros, amigos do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, para mais um encontro de estudo sobre a doutrina dos espíritos. É sempre um momento muito agradável para nós, esse reencontro virtual, mas onde pensamentos se conectam fraternalmente, amorosamente, para que possamos aproveitar essa oportunidade. Mais uma vez, iniciaremos com uma frase do nosso querido Chico Xavier, que é a seguinte: berço e túmulo são simples marcos de uma condição para outra. Somos responsáveis por nossa tragédia e por nossa glória. A leitura inicial, hoje, é da obra Palavra de Vida Eterna, de Emmanuel, psicografia do Chico. A lição é a 132, diante da providência. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Segue o comentário de Emmanuel sobre esse versículo. Digna de registro a observação do apóstolo Paulo a Timóteo sobre a melhor maneira de mostrar-se a Deus. Contrariamente à inquietação de muitos religiosos do mundo que aspiram ao supremo destaque espiritual, o amigo da gentilidade, cuja fé amadurecer em ásperos testemunhos de sofrimento, não recomenda ao discípulo qualquer aquisição de atributos especiais. Não lhe pede entretecer láureas de herói para a cabeça, e nem lhe aconselha demandar o excelso encontro alardeando certidões de santidade. Não articula regras a fim de que se sobreponha à presença dos outros, e nem lhe traça penitências ou rituais tendentes a bajular a paternidade divina. Roga-lhe simplesmente viver de tal modo que possa comparecer diante de Deus na posição do trabalhador de reta consciência, honrado nas obrigações bem cumpridas. Se queres, por tua vez, atingir a esfera superior, para compartilhar as alegrias dos que se identificaram com o infinito amor, não te percas em fantasiosa expectativa de imunidade perante a lei. Atende cada dia aos deveres que a vida te prescreveu, leal ao serviço e à paciência. E estejamos convencidos de que a mais alta forma de apresentarmos a providência será sempre a do obreiro honesto, aprovado na tarefa, de que foi incumbido e que nada tenha de se envergonhar. Vamos então à nossa prece, que é sempre um momento importante da reunião, onde buscamos essa sintonia e solicitação de apoio, para que a mensagem que nos for trazida possa ser por nós captada da maneira que seja mais útil a nos provocar reflexões íntimas, aplicáveis em nós mesmos, para o nosso bom proveito. Agradecemos sempre a presença dos amigos espirituais que coordenam essas tarefas. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus irmãos, o tema de hoje é do Livro dos Espíritos, a intervenção de Deus nas penas e recompensas. Questões 963 e 964. Mas um estudo de apenas duas questões do Livro dos Espíritos é só isso mesmo. Mas essas duas questões, como diria minha avó, pode dar pano para manga. E já que eu citei minha avó,
Isso me repete a infância. E eu não sei se ocorre com vocês também, até com uma certa frequência, comigo de forma recorrente até, que vem algumas lembranças da época do início dessa nossa encarnação, que às vezes parecem surgir do nada, mas com uma intensidade muito grande. Uma delas é que, quando eu era menino, eu ouvi certa vez minha mãe dizer que estava escrito na Bíblia que Deus era onipresente e onisciente. Obviamente, eu fui perguntar para ela o que significavam aquelas palavras estranhas, até porque, se tinham a ver com Deus, deveria ser algo importante. Ela me explicou da seguinte forma: que Deus era onipresente porque conseguia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E que ele era onisciente porque conseguia saber tudo o que acontecia o tempo todo. Ela me ensinou também que Jesus havia dito que nem um fio de cabelo nosso cai sem que Deus saiba. Como boa mãe, ela complementou me alertando que Deus sabia até dos meus pensamentos. Esclareceu ainda que, dependendo do que eu fizesse ou pensasse, Deus, a quem nada escapava, decidiria sobre as punições e recompensas que me caberiam. Eu confesso para vocês que, como criança, fiquei meio apavorado com aquilo, porque naquela época, só naquela época, eu ainda pensava e fazia muita besteira. Mas, na verdade, esses atributos de Deus sempre me impressionaram, desde cedo. Eu pensava assim, realmente Deus é um cara super poderoso. Mas, ao mesmo tempo, eu também me perguntava, como é que Deus, presente em todos os lugares, ao mesmo tempo, sabendo tudo o que acontecia, permitia que algumas coisas que eu via acontecer e que não restava dúvida para mim, eu tinha certeza absoluta que estavam erradas. Por que ele não impedia um acidente? Por que ele deixava as pessoas morrerem? Essa onisciência dele, ele devia saber até o que ia acontecer antes que acontecesse. Como é que ele deixava, então, uma criança nascer doente, sem cura, com alguma limitação física grave? Por que ele não fazia uma intervenção nesses momentos para evitar essas coisas? Eu lembro que a minha mãe também dizia que Deus era todo bondade, todo amor. Teve um fato nessa época muito marcante para mim. Uma colega de escola foi atropelada. E a gente não sabia o que tinha acontecido com ela, e ela simplesmente parou de frequentar o ano letivo. Até que chegou um dia de aula que a professora entra na sala acompanhada de uma senhora. Essa senhora era mãe dessa nossa amiguinha e que foi lá para falar com a turma e pedir que fizéssemos preces por nossa amiga. Depois nós ficamos sabendo que ela sobreviveu, mas ficou com algumas sequelas. Aquela cena na sala de aula, eu lembro com detalhes até hoje. Eu passei um bom tempo me perguntando intimamente
por que Deus? Era uma menina tão legal, alegre, divertida. Isso me passava uma certa impressão que, sei lá, Deus não cuidava de todo mundo da mesma maneira. Ou por mais que ele quisesse, não estava dando conta de cuidar de todo mundo ao mesmo tempo e acabava deixando escapar algumas coisas. Vocês podem, naturalmente, sinalizar para mim que isso é um pensamento infantil, imaturo. Mas será que realmente, mesmo agora, já adultos, com mais experiência, vivenciando várias coisas, em alguns momentos, nossos questionamentos íntimos, em certas situações que acontecem conosco ou a quem amamos, não nos comportamos com alguns questionamentos, às vezes parecidos com esse vair da infância? A questão 963 do Livro dos Espíritos, o questionamento de Kardec é exatamente o seguinte: com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? Não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha, aos seus olhos, alguma importância? A resposta dos espíritos foi: Deus se ocupa de todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para sua bondade é destituído de valor. Bem, o que a minha mãe tinha dito à época era que Deus se ocupava pessoalmente de mim. Os espíritos colocam que Deus se ocupa de todos os seres que criou. Eu acabei tendo, ao longo dessa encarnação, uma formação mais para ciências exatas. Sou engenheiro, então eu tenho uma certa tendência a algumas questões para me ajudar no raciocínio a fazer cálculos. E aí eu fui buscar um pouco desses números. Numa revisão realizada em 2019, ela é feita periodicamente, teve uma atualização em 2019, a previsão de população no planeta Terra em 2020 chegaria a 7,8 bilhões de habitantes, o que significaria aproximadamente 8 bilhões de espíritos encarnados nesse planeta. A doutrina, naturalmente, nos esclarece que a população planetária é composta dos espíritos que estão conectados nesse planeta, encarnados e desencarnados, que habitam esse planeta, nos dois planos da vida. No livro Roteiro, que foi publicado em 1952, o Emmanuel cita que a população espiritual mundial de desencarnados conscientes era de mais de 20 bilhões de espíritos. Naquela época, a população mundial era em torno de 3 bilhões e pouco. Afirmar qual é o número exato da população de espíritos do planeta Terra, juntando encarnado e desencarnado, é difícil. Ainda mais considerando essa época de transição planetária, que tem muita gente indo embora e muita gente chegando, não dá para precisar. Mas, assim, em ordem de grandeza, vamos pensar assim, 30 bilhões de espíritos, juntando encarnados com desencarnados. É muita gente, né?
Só que Jesus também esclareceu que há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, eu devo considerar também a população dos outros planetas. São tão filhos de Deus quanto nós. Então, se ele ocupa de alguma forma conosco, deve se ocupar com nossos irmãos da população de outros planetas. Então, se Deus ocupa seu tempo cuidando de todos os espíritos do planeta Terra e os demais do universo, quantos planetas existem no universo? A nossa Via Láctea tem pelo menos 100 bilhões de planetas. Esse é um dado estatístico de um censo que foi feito por astrônomos renomados e divulgado pela Sociedade Astronômica Americana em 2012. Só que uma estimativa mais atualizada, realizada recentemente, utilizando computadores de alta capacidade de processamento, com os algoritmos mais avançados de estimativas, aponta para cerca de 160 bilhões de planetas na Via Láctea. Lá vou eu fazer uma conta, mais ou menos. Eu vou considerar 30 bilhões de espíritos em cada planeta, o que não tem nenhum respaldo científico disso, né? Não há nenhuma garantia que a população planetária dos outros planetas seja próxima, maior ou menor do que a do planeta Terra, só para fazer uma conta de estimativa de dimensão que seja, eu vou pegar 30 bilhões de espíritos, multiplicar por 160 bilhões de planetas. Se é um número bonito, astronômico, de 4,8 sextilhões de espíritos. Só para tentar imaginar, é um 4, um 8, seguido de 20 zeros. É muito espírito, né? Na Via Láctea. Uma galáxia que tem no universo. É natural também que ninguém saiba ao certo quantas galáxias existem no universo. Mas há um número também, publicado recentemente, em revistas científicas de astronomia sérias, com cerca de 100 bilhões de galáxias no universo. Gente, eu não vou fazer a conta, não se preocupem. Então, é 4,8 sextilhões de espíritos vezes 100 bilhões de galáxias. Só que tem mais um detalhezinho. Jesus também afirmou: meu Pai continua trabalhando. Significa que Deus continua criando novas galáxias, novos planetas, novos espíritos. Além disso, resgatando a resposta dos espíritos na questão 963, Deus cuida não só dos espíritos, mas de todos os seres que criou. Então, isso inclui os seres dos outros reinos. Dá para imaginar Deus cuidando pessoalmente o tempo todo de tudo que todos fazem ao mesmo tempo? Eu podia pensar, como na minha infância, então está provado que ele não consegue dar conta de tudo, né? É claro que essa minha conclusão infantil é absolutamente equivocada. Nós, obviamente, estamos muito distantes do grau de evolução necessário para entendermos a natureza íntima de Deus. Os próprios Espíritos, na questão número 10 do Livro dos Espíritos, nos pontuam isso.
Mas eu sei que Deus é Deus e que Ele pode tudo. Apenas fazer isso pessoalmente, presencialmente, a cada instante, não me parece, eu, na minha inteligência obtusa, ser a maneira mais eficiente, prática, isso para não dizer inteligente, de cuidar disso tudo. Deus é a inteligência suprema. Certamente ele resolveu essa questão de outra forma, mas uma forma justa, misericordiosa e bondosa. Pensar que Deus está pessoalmente cuidando a todo instante de cada coisa que acontece diretamente e ainda por cima definindo ali na hora quais são as recompensas e quais são as punições, não pode ser assim. Como é então que ele cuida de nós? Como é que Deus, então, de alguma forma, intervém em nossas penas e recompensas? Aí encaminhamos para a questão 964, que quando Kardec, na sua pedagogia, complementa. Mas será necessário que Deus atente em cada um de nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? A resposta dos espíritos para nós foi a seguinte: Deus tem suas leis e a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Então há um conjunto de leis que regem tudo. As recompensas e as punições são decorrentes das nossas ações. Os espíritos apontam que se eu violo essa lei, a culpa é minha. E aí, naturalmente, virá uma punição, a pena. A recompensa, naturalmente, virá à medida que eu cumpra essas leis de Deus. Kardec comenta essa questão do Livro dos Espíritos, essa resposta. E brilhantemente complementa, como de costume, essa elucidação dos amigos espirituais. Ele faz uma analogia dessa relação de Deus conosco, as suas leis e as penas e recompensas, com a de um pai e seu filho na seguinte situação. Um pai deu a seu filho educação e instrução, isto é, os meios de se guiar. E aí cede-lhe um campo para que o cultive e lhe diz: aqui estão a regra que deves seguir e todos os instrumentos necessários a tornares fértil esse campo e assegurares a tua existência. Dei-te a instrução para compreenderes a regra. Se a seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará repouso na velhice. Se a desprezares, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o proceder livremente. Não é verdade que esse campo produzirá, na razão dos cuidados que forem dispensados à sua cultura, e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? Na velhice, portanto, o filho será ditoso ou desgraçado, conforme haja seguido ou não a regra que seu pai lhe traçou. Então, assim é na relação de Deus e como ele impacta nas nossas penas e nossas recompensas. Ao definir essas leis e nos dar a condição, as ferramentas para escolhermos segui-las ou não, através do uso do nosso livre-arbítrio, as consequências que advêm são das nossas ações. Mas que leis são essas?
Quais são essas regras que Kardec fala no seu comentário? Toda a terceira parte do Livro dos Espíritos é dedicada às leis naturais. O estudo dessas leis é da questão 614 até 919. Então, são 305 questões de Kardec abordando o conjunto dessas leis. O que nós trouxemos até o momento, aqui hoje, são duas perguntas do Livro dos Espíritos. 305 questões demandam, naturalmente, várias palestras, seminários, cursos, momentos nossos dedicados à leitura e reflexão desse conteúdo. De uma maneira geral, esse conteúdo que trata dessas leis, que leis são essas? O que elas têm em comum? Existe algo em comum com todas essas leis? A primeira informação que esse capítulo das leis naturais trazem para nós, de algumas características gerais das leis de Deus, é sobre a abrangência da sua aplicação. As leis valem para todos os seres do universo indistintamente. Outro aspecto é sobre a perfeição do seu conteúdo. Essas leis são perfeitas. Por quê? Porque quem as fez, assim o é. Deus é perfeito. Então, suas leis também o são. E é sobre a constância desse conteúdo, que as leis de Deus são imutáveis. Mas por que elas não mudam? Porque elas são perfeitas. Por que elas mudariam? As leis dos homens mudam. Mudam com o tempo, mudam de acordo com a cultura, sobre vários aspectos elas mudam. Mudam por quê? Porque estão longe da perfeição. O progresso da humanidade faz com que, à medida que ela avance moralmente, as leis dos homens vão se adequando, aproximando-se assim das leis naturais, das leis de Deus. Essas leis enumeradas nesse conteúdo da terceira parte do Livro dos Espíritos são 10 leis. Para ter uma visão de amplitude delas, né? Só recordando um pouco, temos a lei da adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de amor, justiça e caridade. Reflitamos um pouco. Só de passar pelo enunciado dessas leis, nomeá-las, né? A gente nem entrou nos detalhes do conteúdo de cada uma delas, mas dá para perceber naturalmente que elas são aplicáveis a cada um de nós, da nossa realidade de momento, aqui encarnados. Vivenciamos os impactos dessas leis o tempo todo. Agora, são 10 leis. Eu podia até argumentar assim, mas eu fui apresentado elas agora, eu não sabia que eram essas 10. Eu nem consegui guardar o nome das 10 agora, no máximo umas 2 ou 3, assim, que eu lembrei. Até eu estudá-las em profundidade, entendê-las realmente, pelo olhar da doutrina espírita, para conseguir apreender algumas de suas orientações, do seu funcionamento, para depois começar a tentar praticar. Isso vai demorar muito tempo. Eu não conheço direito essas leis.
Não posso ser cobrado, então, nas minhas recompensas e penas, de acordo com a minha ação relativa a uma lei que eu não conheço. Não é justo comigo isso, que elas sejam decididas dessa forma. Será mesmo que a gente não conhece essas leis? Nós já tivemos, como espíritos imortais, inúmeras encarnações antes dessa, aprendendo, tomando decisões, errando, acertando, vendo qual era a consequência das decisões que tomamos, caminhando, tropeçando, levantando-se e progredindo. Será que realmente há para nós um desconhecimento dessas leis? Ou a nossa dificuldade é outra? Na questão 621, Kardec perguntou onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência. Quando fala que a lei de Deus está escrita na consciência de cada um de nós, espíritos imortais, está se referindo ao conjunto dessas leis, ao escopo delas como um todo. O que nos falta ainda, em verdade, é cultivarmos o hábito de consultar a nossa consciência com maior frequência. Na prática, as leis estão escritas na nossa consciência. Fazemos nossas escolhas. Temos pleno uso do nosso livre-arbítrio. Então, na prática, já que essas leis são imutáveis, estão registradas na nossa consciência, quem define quais são, quais serão a natureza das nossas penas e recompensas futuras, somos nós mesmos, tomando as nossas decisões. É o nosso comportamento, a nossa atitude. Como lembrava também a minha mãe, os nossos pensamentos. A responsabilidade, meus irmãos, é nossa. A quem estamos querendo enganar? Esse tempo, para nós, já passou. Com os esclarecimentos que nos foram passados como apoio à nossa redenção, não nos cabe mais a ilusão de um destino traçado por mãos alheias. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Como deve ser a nossa conduta para que venhamos a semear da maneira correta, para colher no futuro mais recompensas do que penas? Estude mais, aprofunde seu conhecimento. Espíritas, instruí-vos. Coloque em prática o que você estiver aprendendo. Não fique só na teoria. Espíritas, amai-vos. Pratique a caridade em todas as oportunidades que tiver. E, importante, busque as oportunidades para que elas se multipliquem. Busque o autoconhecimento. Com coragem, identifique as suas mazelas. Com humildade, reconheça as suas virtudes. Esforce-se sinceramente e constantemente para realizar a sua reforma íntima. Transforme cada dia um pouquinho mais esse homem velho no homem novo. Para finalizar,
esse nosso rápido estudo de 2 questões do Livro dos Espíritos, uma dica preciosa, que não é minha, é do nosso Mestre Jesus. Se você tiver em dúvida de como colocar em prática a lei, lembre-se que o Cristo nos ensinou que toda a lei e os profetas estão contidos na seguinte máxima: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Para seguir a lei, haja conforme esses mandamentos. Mas Deus sabe que ainda temos dificuldade de praticar a sua lei. E como Deus é todo amor e bondade, mesmo estando a lei em nossa consciência, Ele coloca ao nosso lado nosso anjo da guarda, espíritos benfeitores, irmãos encarnados que nos amam, os esclarecimentos da doutrina. É evidente que existe a misericórdia divina realizando ações em nosso benefício, muitas vezes por mérito nem nosso, mas daqueles que nos amam e oram por nós. Mas lembremos que a misericórdia divina não revoga nenhuma das leis do Pai. Tudo isso para nos apoiar a fazer o melhor que pudermos no cumprimento da lei de Deus. Façamos o melhor que pudermos. É isso que Deus espera de nós. Atuemos de forma a, como diz a mensagem de abertura de hoje, nas palavras de Paulo, procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, conforme falou Paulo a Timóteo. Mas nos lembremos também que esse apresentar-se a Deus não é apenas ao final da nossa encarnação. Isso representa também uma tarefa diária, que todas as noites, antes do repouso do nosso corpo físico, ao nos dirigirmos a Ele em nossas preces, estaremos nos apresentando diante do Pai. Que nessa hora a nossa consciência possa nos apresentar como aquele que não tem do que se envergonhar por suas ações daquele dia que termina. É como diz Emmanuel ao final daquela página: se queres, por sua vez, atingir a esfera superior para compartilhar as alegrias do que identificaram com amor infinito, não te percas em fantasiosa expectativa de imunidade perante a lei. Nós não somos, de forma alguma, em nenhum momento, imunes aos efeitos da lei. Que nesse momento, então, aproveitemos para orar ao Pai, em benefício desses nossos amigos que nos amparam em nossa caminhada, com um sentimento de extrema gratidão pela inestimável ajuda que nos dão, e que, em forma de reconhecimento, busquemos hoje praticar a lei mais do que ontem, e amanhã mais do que hoje. Muita paz a todos, meus queridos irmãos. Até o nosso próximo encontro. Que assim